vimos no bloco anterior, falamos sobre reprodução assexuada. E agora, a reprodução das bactérias do reino Monera é reprodução sexuada. Pessoal, uma coisa importante é que na própria estrutura da célula, ela já tem pedaços de DNA. E isso vai favorecer a reprodução, tá? Olha só. O DNA que forma o nucleóide, ele é circular. Mas existe ao longo do citoplasma pedacinhos, olha. Pedacinhos que a gente identifica eles como sendo plasmídeos ou epissomos. Agora, esses pedacinhos, que na verdade são fragmentos de DNA. Esses fragmentos, eles servem para o quê? A reprodução sexuada, que eu estou falando, que está diretamente relacionada ao processo de fertilização. Mas um outro ponto interessante é que quando esses pedaços de material genético, quando eles entram em uma célula, uma outra célula, a célula que vai receber esse pedacinho, acredite, ela passa a ser um outro tipo de célula. O material genético que ela tem já vai misturar-se com outro tipo de material genético, tornando-a completamente diferente. Ou seja, nós vamos ter, mesmo que sem querer, misturas de material genético. E qual é a função que isso pode acarretar para uma bactéria? Um processo de resistência. Então, podemos misturar material genético para dar origem a um novo ser vivo através do processo de reprodução, mas de uma outra forma, nós também vamos estar formando um ser vivo com misturas de materiais genéticos, tornando-o completamente diferente do que ele era antes. Ou seja, oferecendo àquele indivíduo uma certa resistência, tá? E a gente chama de plasmídio F ou plasmídio R. Nós vamos agora, através dos slides, ver como acontece a reprodução sexuada. Existem 3 formas. Primeiro ponto, gente, quando se fala de reprodução sexuada, significa dizer que nós vamos ter misturas de material genético. Não estou falando que a bactéria vai ter que se juntar a outra. Não. Nós vamos ver mais adiante que a mistura do material genético ela poderá até acontecer com material genético que se encontra fora da célula, através de pedaços. O fato desse material genético conseguir entrar no corpo, na estrutura desse ser vivo, dessa bactéria, já faz com que ele se torne totalmente diferenciado e caracteriza uma forma sexuada, tá? Então não precisa, sempre tem que ter uma bactéria e outra, mas precisa ter a mistura de material genético. E outro ponto interessante é que nós vamos ver agora, na primeira reprodução sexuada, que é a conjugação bacteriana, uma das funções que é exercida pelo pili. O pili são vários prolongamentozinhos que parecem, entre aspas, pelos, mas são prolongamentos, que na verdade vão servir de direcionamento para a passagem do material genético de uma bactéria para outra, tá? A gente costuma também identificar isso como fímbria, os tais pelinhos. Tanto serve para locomoção, como serve para a identificação de um outro ser vivo, como também a área de passagem do material genético. Aliás, do fragmento do material genético, tá? Quem passa é o plasmídio. Vale salientar também que esse fragmento, ao ser liberado, não vai comprometer a bactéria. Porque o que compreende, o que corresponde à bactéria, encontra-se aqui, ó, no DNA circular. Os fragmentos, eles vão dar
uma formação diferenciada dessa bactéria. Então, vamos acompanhar esse tipo de reprodução sexuada. Acompanhe no slide. Reprodução sexuada. Primeiro ponto, gente. O termo, por si só, já significa misturas. Misturas genéticas. Misturas genéticas através de um material genético. Só que esse material genético que eu estou me referindo tem a ver com fragmento. Ou seja, com pedaços, tá? Que eu te disse que esses tais pedaços, plasmídeo ou epissomos. Legal. Quem vai favorecer essa passagem desse tais fragmento? Olha para aqui. Os pelos sexuais, que a gente chama de fímbrias. E a gente diz que isso aqui, ó, esse elo de ligação do pelo sexual, esse caminho aqui, eu vou chamar isso de pile. É a mesma coisa, tá? É o pile. E é o tal veículo por onde o fragmento do plasmídio vai passar para uma outra bactéria. Que ele vai dizer aqui, olha, eu vou ter uma bactéria doadora e uma receptora. Veja que esse daqui é o DNA da bactéria receptora. E esse é o DNA da bactéria doadora. Mas não é o circular. É o plasmídio. O pedaço, tá? Olha lá. Plasmídio, pedaço. Plasmídio. Beleza. Então, dá uma olhadinha aqui nessa imagem. Mais uma vez, o foco, o plasmídio da tal doadora, que eu vou botar aqui esse vermelhinho aqui, um pedaço. É um pedaço que posteriormente, ó, ele será lançado através desse canal, desse tubinho, que a gente sabe que é o peeling. E ele vai passar, ele está indicando aqui que ele vai passar. Olha, e ele passou para essa daqui. Ah, Rosângela, e por que tem um outro aqui? Porque nós não encontraremos apenas um único peeling, perdoe-me, um único plasmídio. Nós podemos encontrar aqui de 1 a 50 pedaços. E basta apenas um pedaço passar, já é suficiente para formar uma nova bactéria. Deixa eu desenhar uma outra aqui, olha só. Vou te mostrar aqui aonde eu quero chegar. Está aqui essa bactéria com o material genético dela, certo? Eu vou botar aqui, ó, que são os pedacinhos delas aqui, azulzinho. Aí vai existir agora aqui uma outra bactéria. Eu vou botar aqui a vermelhinha aqui, tá? Material genético e os seus fragmentozinhos. O que vai acontecer? O surgimento do pili. Olha aqui o pili, pão pra cá. O pili fez essa ligação, tá? Então, qual é a próxima situação que a gente espera? A gente vai esperar que aconteça a mistura. Como é que aconteceu essa mistura? Vamos dar uma olhadinha. Olha só. Agora nós temos uma nova bactéria, que inclusive eu vou até pintar de amarelo. Ah, Rosângela, mas por que agora é amarela? Por quê? Porque ela é a nova bactéria. Olha o que ela tem. Ela tem plasmídio da vermelha e ela tem o plasmídio da azul.
Ou seja, ela agora, ela passa a ter suas próprias características. E isso aqui é interessante de entender, sabe por quê? Porque a gente tem uma mania de quando estamos acometidos de bactérias, algum tipo de bacteriose, é colocado para a gente um antibiótico, tá? Às vezes, uma ação de antibiótico, anti significa contra, biótico, ser vivo. Então, quando a gente toma uma substância contra esse ser vivo, o médico ele não passa um antibiótico que atinja apenas uma determinada proporção, que eu vou dizer que para determinada bactéria A. Ele passa para atingir até uma proporção B, algo mais além. Só que dependendo do mau uso da gente, olha, sei lá, ele pediu para tomar 10 comprimidos, tá? E aí, quando você toma o 5º comprimido, você se sente bom. Aí você para. Parando no 5º comprimido, sabe o que pode acontecer, gente? Olha, a maioria das vezes é assim, ó. Algumas bactérias, elas morrem, mas pedacinhos dela não conseguiram ser totalmente destruídos. Tá vendo? Às vezes nem precisa fazer isso aqui, essa passagem. Pedacinhos soltos vão poder passar para essa bactéria, tornando-a completamente diferente. Passou para aqui, ó, um pedacinho, entrou na vermelhinha. E olha o que aconteceu. Essa amarelinha agora é totalmente diferente. E aí, você foi que contribuiu para isso. E o que antes a gente falava que essa aqui é uma bactéria resistente. Não, na verdade, ela passou a ser uma bactéria completamente o quê? Nova, tá? Então, vamos voltar. Se eu estiver me referindo à reprodução, se ela for sexuada, vai ter que ter mistura genética. E se ela for conjugação? Se for conjugação bacteriana, vai ter que ter esse elo aqui de ligação, que a gente chama de pile. Então, é característico da conjugação bacteriana esse elo aqui de passagem. E o resultado? O resultado, nós vamos ter uma bactéria completamente nova, como é o caso dessa aqui, ó, C. Beleza? Volta aqui para mim, para eu falar para você o que aconteceu, porque eu estava citando para você. Eu disse o seguinte, as bactérias são as mais diversas possíveis, e você pode estar acometido de uma bacteriose, só que existem bacterioses em que elas se adaptam muito bem no ambiente do teu organismo. Só que no teu organismo já existem outras bactérias. O antibiótico, quando ele vai matar uma bactéria contra o ser vivo, às vezes ele não consegue fazer distinção do tipo de bactéria. Existe uma margem do alvo. E às vezes, na hora de destruir, ela destrói uma grande parcela. Algumas bactérias, elas são destruídas, sensibilizadas, mas não são totalmente destruídas. Mas não vai nos causar mal. O grande problema é que quando você tem que tomar o medicamento, uma quantidade X prescrita pelo médico, 3 dias. No primeiro dia você tomou e ficou bom, deixou de tomar os outros dias. Então, ou seja, mais 2 dias seria suficiente para eliminar completamente qualquer parte da bactéria causadora daquela bacteriose, daquela futura inflamação. Aquela inflamação que vai piorar depois. Ou o médico disse, olha, toma 10 comprimidos, como eu havia dado como exemplo, e você só tomou 5. O que aconteceu? Não foi suficiente para destruir todos os rastros daquela bactéria. Ou seja, pedaços do DNA das bactérias que não foram totalmente destruídas, elas podem passar para outras bactérias e vão transformando as bactérias já existentes no teu corpo em outras completamente diferentes. Tudo isso por conta do mau uso do antibiótico, tá? E eu posso dizer, professora, que ali, naquele momento,
está caracterizando uma representação sexuada? Sim. Porque você está proporcionando a mistura do material genético com outro. Misturas. E isso é ser sexuado. Mistura do material genético. De um modo geral, gente, a gente sabe que qualquer ser vivo, se ele tiver mistura de material genético, isso caracteriza para ele uma nova variedade na espécie. E é isso que garante a variabilidade de qualquer espécie. É a mistura do material genético, tá? O que você viu anteriormente foi reprodução sexuada por conjugação bacteriana. Agora, o que eu te falei, você vai ver agora no outro exemplo. Nós vamos ter transdução e transformação. Veja lá o exemplo que eu te falei, por conta do mau uso de uma substância que serviria para te deixar saudável, por ele conseguir destruir totalmente um agente etiológico, patogênico, causador de doenças. Vamos dar uma olhadinha no slide? Olha só. A transformação. É exatamente o que eu havia falado, olha. Olha o materialzinho genético aqui. De onde vem esse material genético? Vamos supor que tenha sido fragmentos de uma bactéria que não foi totalmente destruída por conta do tal mau uso. Olha o fragmento dela aqui. O que aconteceu? Esta bactéria, eu vou dizer que é azão. A bactéria azão, olha, essa azão, ela tem o seu próprio material genético, tá vendo? Só que esse material genético, ele agora vai ter a presença de um outro material genético. Ele entrou, que é a representação do azinho de uma outra bactéria, essa daqui, ó. E aí o que acontece? Ela passou a fazer parte desse material, dessa nova bactéria aqui, azão. Só que veja, no terceiro momento aqui, ó, esse é o 1, esse é o 2, no nosso terceiro momento, o material genético daquela bactéria, que não foi totalmente disseminada, destruída, passou a fazer parte dessa nova bactéria. Se fosse um vírus, a gente diria que está ocorrendo aqui uma reprodução lisogênica, lembra? A partezinha dela, olha, passou para a bactéria a hospedeira, tá vendo? Ou seja, o que você entende? É que agora nós estamos diante de uma bactéria nova. Por quê? Porque além desse material genético aqui, ó, que era do azão, agora eu tenho uma parte do material genético do azinho. É como se eu estivesse fazendo uma nova bactéria que eu vou dizer que, sei lá, bactéria B. Isso passa a ser para mim agora uma bactéria nova, entende? Não é mais essa, nem é mais essa. Ou seja, o que é que isso vai acontecer? Dá uma olhadinha para mim. O que é que você vai dizer para a sua comunidade? Esse médico não presta. O médico passou um remédio, até que estava dando certo. Mas, de repente, deu para trás, deu tudo errado. Aí você vai chegar no médico e vai dizer, doutor, seu remédio não prestou. Porque você vai omitir que você tomou quantidade de comprimido inferior à que ele passou, ou errou a hora, porque antibiótico tem que ser certinho no horário. Você não pode deixar que elas se multipliquem. Por isso que tem que ter o horário certo, entende? Senão, aquela que ficou por ali viva, entra em divisão celular. Ainda pior, pega os pedacinhos das mortinhas que não foram totalmente destruídas. Tá vendo? Tempo, quantidade, horário certo. E você ainda vai culpar o médico. Mas não. O erro foi seu, tá? Que deu chance para que ocorresse a mistura. E surgisse uma nova bactéria. O que o médico vai fazer?
Ah, é? Ele nem vai se desgastar, tá? Ele vai dizer, ah, é? Então vamos fazer o seguinte, vamos passar um outro antibiótico. Galera, o antibiótico que ele vai passar é muito mais forte. Muito mais forte. Ou seja, não vai ser apenas para matar A nem Azinho. Vai ser para matar Azinho, A e a bactéria B. Beleza? Vamos dar uma olhadinha agora uma outra forma de reprodução sexuada. Ou seja, mais uma vez, tem que ter mistura de material genético, tá? Vamos dar uma olhadinha. Essa forma agora, ela precisa de um vetor. O vetor pode ser, logicamente, o vírus. Olha ele. A forma que estamos vendo permanece sendo sexuada. Ops! Permanece sendo sexuada, mistura, só que agora é por transdução. A transdução a gente pode até substituir, para você nunca mais errar, é um processo de injeção. Eu vou injetar o material genético, entendeu? Então, nesse processo de injeção, de quem eu vou precisar? Do vírus. Não esquece que quando ele estava fora, ele era chamado de vírion. E agora ele injetou, olha, o seu material genético. Injetou aqui. Pronto. E de uma mesma forma, lisogenicamente, a partezinha dele passou a fazer parte agora desse material genético de uma bactéria, que agora ela passou a ser uma nova bactéria. Se antes ela era A, agora ela será uma nova bactéria B, e que, por sinal, pode até carregar isoladamente o material genético viral. O que importa para o médico é o que eu matar, o antibiótico que iria matar essa bactéria passa a ser agora insuficiente, porque agora eu tenho uma nova bactéria a ser destruída, porque ela tem mistura de material genético. Então, voltando para mim, pessoal, nosso reino Monera, ele foi concluído com essa parte das bactérias. Não podemos esquecer que não apenas as bactérias consideradas bactérias verdadeiras são aquelas que podem trazer benefícios para a gente ou até mesmo malefícios, tá? Nós vimos que as bactérias ela têm uma grande facilidade no processo de reprodução, porque ela pode se reproduzir assexuadamente, ela pode se reproduzir sexuadamente. E sexuadamente de três formas. Ou conjugação bacteriana, com a passagem através de um canal, o pile, ou ela pega pedaços, transformando-se em outra transformação, ou pode até ter um agente etiológico que leve para ela um tipo de material genético, que é chamado de transdução. Mas isso daí pode trazer benefícios ou até malefícios, como é o caso das doenças, as bacterioses. Mas as bactérias, de modo geral, onde é que eu posso encontrá-las? Nos mais diversos ambientes. Quando estivermos falando de bactérias, na hora da questão, se eles te pedirem características das bactérias, em se tratando de bactérias, tudo que você e falar sobre ela vai dar certo. Menos falar que ela tem células eucarióticas. Bactéria tem células procarióticas, tá? Mas existem exemplos de bactérias unicelulares, pluricelulares, autótrofas, heterótrofas, fermentadoras, aeróbicas, anaeróbicas, com relação à respiração, facultativa, ou seja, ela é flexa, ela escolhe, onde ela estiver, ela se adapta super bem. Bactérias, como é o caso das arqueobactérias, que eu posso encontrar em locais totalmente inóspitos, em locais adversos para outros seres vivos. Tanto é que todo o ambiente, se ele estiver totalmente destruído, ou seja, por uma queimada, uma destruição em massa dos seres vivos, que começa a surgir, a vida que vai começar a surgir, será uma das bactérias.
Então, se uma área foi totalmente devastada ou se tornou estéril, saiba que o ser vivo que vai surgir é uma bactéria. Mas isso é por conta da adaptação que há nela. Aí um outro ponto também bacana, eu vou te mostrar aqui, é a bactéria, quando ela participa na parte principalmente da agricultura. Eu vou encontrar a bactéria participando do ciclo do nitrogênio. Ela é a grande estrela. Veja, o ciclo do nitrogênio, ele é um ciclo lá para as relações ecológicas, tá? Ciclos, grandes ciclos. Mas vale a pena falar nesse momento aqui do reino Monera, porque elas são as grandes estrelas. Olha, em primeiro lugar, eu estou diante de um nitrogênio que encontra-se na atmosfera de forma gasosa. E eu preciso do nitrogênio, porque o nitrogênio faz parte da composição das minhas proteínas e dos meus ácidos nucleicos. Só que no ambiente ele está gasoso, eu respiro ele, mas ele não fica no meu corpo, no meu organismo. Eu tenho que me alimentar dele. Então, já começo aqui, olha, precisando fixar, por fixação desse nitrogênio, se for no solo, eu vou precisar, olha ela, das cianobactérias, tá? Então, eu vou precisar das bactérias autotróficas para fixar isto aqui no solo, ok? O nitrogênio. Um outro momento é quando eu pego esse nitrogênio e, mais uma vez, eu vou precisar realizar uma fixação. Só que essa fixação, ela vai acontecer nas raízes de determinadas plantas. São chamadas de plantas leguminosas. Lentilhas, soja, feijão, são vegetais que nas suas raízes, por mutualismo, vão existir aglomerados, nódulos de bactérias. Mas isso é muito bom para esse tipo de vegetal. E quais são as bactérias que vão realizar essa fixação lá? São essas daqui, ó. A Azobacter e as Rhizóbios. Tá? Mais uma vez, nós temos aqui bactérias que, graças a elas vão realizar um processo, ó, de mutualismo com raízes das leguminosas. Vou tirar aqui essas rodinhas. Das leguminosas, tá? Bactérias. E a professora, a senhora falou das leguminosas e pra gente? E os outros seres? E as outras plantas? Como é que esse nitrogênio será fixado e transformado? Então, esses dois aqui, dois grupos. Agora vamos para o nosso. Como é que eu vou chegar a pegar esse nitrogênio? O processo aí vai envolver outras bactérias. Aqui eu tenho o nitrogênio, mais uma vez. Esse nitrogênio, ele vai passar para o solo, graças à presença das cianobactérias, lembra? Esse nitrogênio aqui, no solo, ele vai estar assim, ó. N, ele vai associar-se ao hidrogênio e vai se transformar em amônia. É o que chamamos de amonização. Deixa eu colocar assim. O N vai associar-se ao hidrogênio, dando origem ao NH3. No solo, eu vou ter a presença da amônia. Quem foi que facilitou isso? Quem ajudou? Cianobactéria. Mas não chegou para mim ainda, né? Então, vai ter que acontecer agora uma outra transformação. Eu vou ter o NH3 se transformando em NO2, ou seja, vai se transformar em nitrito.
E o nitrito, que é o NO2, olha o nitrogênio. Meu alvo é o nitrogênio. Ele vai agora se transformar em NO3, ou seja, nitrato. O que me interessa é quando ele assume essa forma aqui, ó, a forma de nitrato, tá? Só que para chegar a essa forma de nitrato, quem teve que aparecer por aqui? Quem surgiu aqui? Bactérias do tipo Nitrosomonas e bactérias do tipo Nitrobacter. Qual o nome dado desse processo? De amônia para o nitrato, está acontecendo um processo de nitrificação, que é subdividido em nitrosação e nitratação. Você tem noção? Olha quantos nomes, mas qual é o meu foco mesmo? É saber que eu preciso de bactérias, nitrosomonas, nitrobacter, cianobactérias, participando para transformar o nitrogênio da atmosfera nesse processo aqui que é o nitrato. E qual foi a grande finalidade? É porque nitrato, gente, é dessa forma que todas as plantas vão conseguir obter o nitrogênio. E se eu estou falando das plantas, estou falando dos produtores. E se eu estou diante dos produtores, ecologicamente eu terei o consumidor primário, que vai para o consumidor secundário, que vai para o consumidor terciário, enfim. Vai ser passado na cadeia alimentar para os outros seres. Animais, herbívoros, carnívoros, onívoros, nós. Ô Rosângela, e se nenhum deles conseguirem obter, absorver esse nitrogênio? Não tem problema. Nós vamos pegar esse nitrato e vamos devolver aqui, ó, a atmosfera. Agora, adivinha quem é que vai proporcionar essa devolução? Bactérias. São as bactérias que vão, ó, ao invés de nitrificar, elas vão fazer o inverso, desnitrificar. A desnitrificação, ou também chamada de denitrificação, é feita por bactérias também do tipo Pseudomonas. Então, eles vão lá e devolvem o nitrogênio para a atmosfera. Enfim, acabei de justificar que as bactérias, ecologicamente, elas são super importantes. E elas podem estar nessa associação direta com a planta. É um tipo de relação mutualística, tá? Né? Não esquece que no ambiente elas são importantes, mas também são importantes na indústria, no processo de fermentação. Nós temos vários alimentos industrializados que tem que ter a presença também da bactéria. E não esquece que ela pode também dar origem à formação de glicose sem a presença do gás oxigênio. É o que chamamos de fermentação. E muitas bactérias fermentadoras, probióticas, elas facilitam a nossa digestão. E a gente vê isso nas bebidas lácteas, que ajudam o funcionamento intestinal. Beleza, pessoal? Então vamos ficar por aqui com o Rei do Monera.